Olá, gente! Meu nome é Ivna Vasconcelos e eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Ceará, campus Sobral, e faço parte da Academia de Medicina Geriátrica e Gerontologia de Sobral, que é orientada pelo Dr. Hiroki Shinkai. Bem, gente, então vamos para a questão, né? Eu retirei essa questão da prova do Sistema Único de Saúde, São Paulo, 2019, especialidades clínicas. É uma questão que, de cara, a gente vê que ela é curtinha, mas dá para a gente fazer uma discussão bem legal sobre o diagnóstico da doença de Parkinson. Então, vamos lá para a questão, né? O diagnóstico de doença de Parkinson baseia-se fundamentalmente no conjunto de achados clínicos e laboratoriais. B. Nos achados da ressonância nuclear magnética de crânio. C. Nos achados de cintilografia funcional do crânio. D. Na história e no exame físico. Ou E. Nos achados de PET-CT de crânio. Bem, como eu disse, a questão ela é curtinha, mas dá para a gente fazer uma breve revisão aqui do diagnóstico da doença de Parkinson. E é muito importante a gente ter uma noção de como se dá esse diagnóstico, porque a doença de Parkinson é uma das doenças neurológicas que mais aparece, né? Junto com o Alzheimer, então é uma doença neurológica que aparece bastante nos consultórios, então é importante que a gente tenha, sim, uma noção de como se dá, né, a abordagem diagnóstica dessa doença. Bem, então, falando aqui de Parkinson, essa doença é o tipo mais comum de parkinsonismo, que é um termo utilizado para designar um conjunto de doenças neurológicas que apresentam algumas características em comum, como a rigidez, a lentidão, o tremor. E assim, a maioria dos casos de Parkinson são idiopáticos. No entanto, existem sim fatores genéticos e fatores ambientais que contribuem para o aparecimento dessa doença. Então, falando do diagnóstico da doença em si. Bem, esse diagnóstico ele baseia-se fundamentalmente na coleta da história do paciente e na realização do exame físico. Então, é muito importante que o profissional de saúde esteja atento, né, para possíveis efeitos colaterais de medicamentos que o paciente pode estar usando, porque isso pode acontecer, né? Talvez o paciente esteja em uso de algum medicamento que cause aquele tremor, que cause aquela rigidez, e o profissional acaba confundindo com Parkinson, sendo que, na verdade, são apenas efeitos colaterais de medicamentos. Então, a coleta da história do paciente é muito importante por isso, né? Para verificar possíveis outras causas que podem gerar aqueles sintomas que são tão semelhantes a Parkinson. Além disso, a coleta da história do paciente é importante também para verificar se existem outras pessoas na família do paciente que possuem doença de Parkinson, né? Já que os fatores genéticos contribuem para o surgimento dessa doença. Então, assim, a história é essencial para já começar a levantar uma suspeita, né, sobre a doença de Parkinson. E o exame físico é realmente, assim, extremamente importante. Porque na realização do exame clínico, o profissional de saúde ele deve estar atento para a percepção dos 4 sinais cardinais da doença de Parkinson, né? É assim que o pessoal chama. Os 4 sinais cardinais da doença de Parkinson, que são o quê? O tremor de repouso, a rigidez, a bradicinesia e a instabilidade postural. Então, o tremor de repouso, como o próprio nome já sugere, é um tipo de tremor que surge em momentos de inatividade, certo? Então, quando o paciente está parado, quando o paciente não está exercendo nenhuma atividade, quando ele está num estado de passividade, surge esse tremor de repouso, que é apresentado por um padrão típico de rolar pílulas, quando acontece na mão. Então, o paciente tem aquele típico movimento de rolar pílulas, certo? Esse sinal cardinal é o menos incapacitante se a gente for comparar com os outros sinais cardinais que eu citei, né? A bradicinesia, a rigidez, a instabilidade postural. Então, esse sinal cardinal é o menos incapacitante, mas ele é muito importante para a gente também verificar ali a presença da doença. Então, assim, esse sinal cardinal, ele se torna ainda mais evidente em situações de estresse emocional. Então, se o paciente está passando por uma situação de ansiedade, se ele está passando por alguma situação de grande excitação emocional, então, esse tremor de repouso, ele fica ainda mais evidente, certo? Já a bradicinesia, né, é caracterizada por uma diminuição
da velocidade do andar do paciente e também uma diminuição da amplitude dos movimentos. Esse sinal cardinal é essencial para o diagnóstico de Parkinson, né? É o mais característico da doença de Parkinson, então ele acaba sendo um sinal cardinal essencial na hora de a gente realizar o diagnóstico da doença. E essa bradicinesia, ela está vinculada a modificações na forma que o paciente caminha. Então, o paciente tende a arrastar as pernas, o paciente costuma dar passos mais curtos, né, e costuma apresentar ali uma sensação de instabilidade, né, uma sensação de insegurança na hora de andar. Além disso, esse sinal cardinal também está relacionado à festinação e ao bloqueio de marcha, ok? Então, realmente um sinal cardinal bastante importante para o diagnóstico da doença. E esse sinal cardinal está muito relacionado com aquela dificuldade de realizar tarefas básicas do cotidiano, como abotoar roupas, amarrar um cadarço, coisas desse tipo, né? Isso está muito associado com a bradicinesia. Bem, já a rigidez, né, é caracterizada por um aumento do tônus muscular e da resistência à movimentação passiva do paciente. Então, essa rigidez ela pode se apresentar de duas formas, né, características, que no caso é no padrão cano de chumbo, que é quando o paciente apresenta uma rigidez passiva, vamos dizer assim. Por exemplo, o braço do paciente fica rígido, mas fica rígido de uma forma passiva, sem tanta movimentação, né? Já no caso do padrão de roda denteada, o paciente ele vai apresentar uma rigidez associada com um tremor. Então, no caso, se essa rigidez, né, for perceptível nos braços, o paciente ele vai apresentar ali um braço rígido, porém um braço que continua tremendo. Então, não é uma rigidez passiva, certo? É o que a gente chama de padrão de roda denteada, tá? Em relação ao último sinal cardinal, que é a instabilidade postural, essa instabilidade ela é marcada por uma postura flexionada, né, e pelo desequilíbrio. Então, esses dois fatores contribuem bastante para o aumento da possibilidade de ocorrência de quedas, né? Então, também é um fator que acaba preocupando, porque pode ocasionar outros problemas para o paciente devido a essa ocorrência de quedas. Bem, e além desses sintomas, né, desses sinais motores, existem também alguns sinais não motores, né, alguns sintomas não motores, como é o caso de disfunções cognitivas, depressão, distúrbios do sono, entre outros fatores não motores, tá? Então, o profissional de saúde ele tem que estar muito atento, principalmente para esses sintomas motores da doença. Porque o diagnóstico clínico é realizado da seguinte forma, né? Existe um esqueminha de diagnóstico. O profissional, antes de tudo, ele tem que verificar se há ali a presença de bradicinesia. Se o paciente apresenta bradicinesia. Se ele verificar que o paciente apresenta, ele vai verificar também se o paciente apresenta ou tremor de repouso ou rigidez. Então, a primeira coisa que o profissional vai verificar, se o paciente apresenta bradicinesia em associação ou ao tremor de repouso ou à rigidez, certo? Depois disso, ele vai verificar se o paciente apresenta dois critérios de suporte. Existem vários critérios de suporte para a doença de Parkinson, e eu vou citar apenas dois, né? Que no caso podem ser tanto uma resposta positiva ao tratamento com drogas dopaminérgicas, como também o surgimento de discinesia induzido por levodopa. Então, são dois critérios de suporte, né, para o diagnóstico de doença de Parkinson. Depois disso, ele vai verificar se existem critérios de exclusão da doença. E se também existe as chamadas red flags, certo? Que podem afastar essa suspeita da doença de Parkinson. Então, nesse caso, é possível citar, né, como exemplo de critério de exclusão, a presença de anormalidades cerebelares e a ausência de resposta ao tratamento com levodopa, mesmo com altas dosagens do medicamento. Então, são dois critérios de exclusão já. Já entre as red flags, é possível citar a presença de sinais piramidais inexplicáveis e a progressão rápida da incapacidade para a marcha, certo? Então, resumindo, como é que o profissional da saúde vai realizar o diagnóstico? Ele vai verificar se existe a presença de bradicinesia, mais a presença ou de tremor de repouso
ou de rigidez, mais a presença de 2 critérios de suporte para a doença de Parkinson, mais a ausência de critérios de exclusão, mais um contexto de menos de 2 red flags. Porque, assim, se o paciente apresentar até 2 red flags, isso não necessariamente exclui o diagnóstico de Parkinson. Agora, se ele apresenta mais de 2 red flags, como 3 red flags ou 4 red flags, isso já exclui o diagnóstico de Parkinson. Então, o profissional ele tem que seguir esse esqueminha, né, essa abordagem diagnóstica, para conseguir verificar se realmente aquele paciente se adequa ali numa doença de Parkinson ou não, tá? Aí, assim, gente, existem, né, os exames de imagem. No entanto, eles não compõem a abordagem diagnóstica principal. Realmente, como eu disse, a abordagem diagnóstica principal é realizada por meio da história do paciente e do exame físico. Então, esses exames de imagem, eles são utilizados principalmente em casos de diagnóstico diferencial. Então, a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética de crânio são utilizadas para excluir lesões estruturais, como é o caso de tumores intracranianos, né? Então, já realiza ali um diagnóstico diferencial. Já a cintilografia funcional do crânio é utilizada para verificar degenerescência neuronal dopaminérgica pré-frontal no estriado, mas ela não identifica a causa específica disso ocorrer. Então, ela não consegue diferenciar se o que está provocando isso é uma doença de Parkinson ou outro tipo de parkinsonismo degenerativo, né? Então, já não dá para realmente dar uma exatidão ali se é doença de Parkinson ou não. Bem, já a tomografia por emissão de prótons, né, o PET, que mede o metabolismo da dopamina no corpo estriado, né, é um dos métodos de imagem mais sensíveis para a detecção de doença de Parkinson, já que essa característica de depressão do neurotransmissor de dopamina resulta, né, justamente dessa degeneração de neurônios dopaminérgicos na substância negra que se projetam para o estriado. No entanto, esse método não é um método fundamental, né, para a realização do diagnóstico da doença. Então, acaba sendo mais uma ferramenta de apoio, tipo isso. Por fim, existem, né, exames laboratoriais que também são utilizados em diagnóstico diferenciais, sendo aplicados para verificar se existem ali outras condições clínicas que podem estar ocasionando aqueles sinais e sintomas semelhantes ao de Parkinson. Então, esses exames laboratoriais são utilizados para verificar se existem disfunções tireoides, se o paciente apresenta anemia, se apresenta alterações hidroeletrolíticas, problemas renais, problemas hepáticos e outros fatores, né, que justamente podem ocasionar um quadro clínico que se assemelhe um pouco à doença de Parkinson e possa gerar essa confusão na hora de dar uma exatidão no diagnóstico. Bem, então assim, portanto, né, a partir do que a gente debateu aqui, essa breve discussão sobre como se dá o diagnóstico da doença de Parkinson, a gente pode concluir que a opção correta é justamente a letra D, né, que afirma que o diagnóstico da doença de Parkinson baseia-se fundamentalmente na história e no exame físico, tá? Por que a letra A está incorreta, né? Apesar de ela estar correta ao dizer que é fundamental que o diagnóstico se baseie no conjunto de achados clínicos, ela está incorreta por defender que esse diagnóstico também se baseia fundamentalmente nos achados laboratoriais, tá? Como a gente viu, os achados laboratoriais são mais para descartar possíveis causas ali que podem se assemelhar à doença de Parkinson, né? Já no caso das alternativas B, C e E, elas estão erradas porque elas defendem, né, que esses exames de imagem, como a ressonância magnética, o PET-CT, defendem que esses exames de imagem são fundamentais, né, para o diagnóstico da doença de Parkinson, sendo que não são. São mais ali critérios utilizados em casos de diagnóstico diferencial, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, né, para verificar aqui o meu vídeo, para verificar a minha explicação sobre a questão. É muito importante que a gente se atente, né, para esses assuntos abordados na residência. Então, se vocês tiverem a oportunidade, tiverem acesso a provas de residência, deem uma olhada nos assuntos que mais caem, né? Existem assuntos bastante prevalentes. E eu resolvi trazer esses doenças de Parkinson justamente porque
é uma doença neurológica muito presente, né? Então, eu resolvi discutir um pouquinho sobre esse diagnóstico com vocês, tá? Muito obrigada e até a próxima!